Agora o nosso tema é economia. O Fundo Monetário Internacional elevou nesta semana a estimativa para o Produto Interno Bruto do Brasil. O FMI revisou para uma alta de 0,8% para agora 1,7% no PIB brasileiro em 2022. Essa revisão acontece em um momento de piora nas perspectivas para a economia mundial e indica o Brasil se descolando das projeções globais. Para a economia mundial, o FMI reduziu a previsão de crescimento de 3,8% agora para 3,2%, citando o risco de recessão, ou seja, a economia mundial desacelera, a economia brasileira tem sinais de uma melhora no seu PIB e a gente vai entender que tipo de impactos isso traz para as cadeias do agro brasileiro. Silvio Campos Neto, sócio e economista da Tendências Consultoria, é o nosso economista convidado da semana. Silvio, seja muito bem-vindo, uma satisfação recebê-lo. Obrigado, Kellen, pelo convite. Um prazer falar com vocês hoje. Da mesma maneira. Silvio, diga pra gente, a economia brasileira está mesmo se descolando do cenário global em que a gente vê uma desaceleração da economia mundial e aqui o PIB ficando mais fortalecido? Essa foi a projeção apontada pelo FMI. O que explica esses movimentos? Eu diria que primeiro não há exatamente um descolamento, né? Mas na verdade um ajuste às expectativas econômicas para o ano, tendo em vista um início de ano com projeções muito pessimistas, né? E, na verdade, a economia se mostrou, né, num ritmo bom nesse primeiro semestre e agora as projeções vão se adequando a esse cenário onde não há a confirmação do pessimismo, né, que havia até poucos meses atrás, né? Então, o que temos nesse momento é uma incorporação de um cenário mundial mais desafiador e vários países, né, passando aí por revisões para baixo em relação ao seu crescimento esperado, e aqui no Brasil um movimento inverso, né, ou seja, um ajuste aí dessas expectativas à luz de um desempenho econômico no primeiro semestre bem melhor do que o esperado, né? E é um cenário que tem também em conjunto uma melhora, algo que é importante, uma melhora do mercado de trabalho, né? Hoje mesmo vimos pela manhã saindo o resultado do desemprego do trimestre encerrado em junho com a menor taxa desde 2015, ou seja, temos sim sinais positivos, mas também é fato que olhando para o segundo semestre, mas mais para o ano que vem, desafios importantes ainda estão colocados, né? Inclusive esse próprio cenário internacional mais desafiador, mais difícil, com todo o contexto de aumento de juros que também ocorre aqui e que fatalmente deve proporcionar alguma desaceleração econômica também aqui no Brasil. Esse é um ponto importante, eu quero explorar com você ainda um pouco as expectativas para a economia brasileira, porque, claro, todo o agronegócio ele é impactado pelo cenário macroeconômico, seja pelo custo do dinheiro, com financiamentos mais altos quando os juros sobem, seja por uma melhora na compra de lácteos ou carnes, proteínas, quando a renda da população avança e o desemprego cai. E a gente está vendo a menor taxa de desemprego dos últimos anos, uma melhora na expectativa do PIB, tem aí o auxílio emergencial entrando e injetando recursos na economia. A minha pergunta para você é, o pior do cenário econômico já ficou para trás? Eu não vou dizer que o pior ficou para trás. Realmente o momento de curto prazo ele tem sim se mostrado mais positivo. Você tocou em vários pontos aí importantes, né, e que tem ajudado a sustentar aí essa retomada da atividade por aqui, que para curto prazo eu imagino que esse quadro continue até a luz desses estímulos novos que têm sido colocados pelo governo, mas como eu mencionei, né, olhando mais para final do ano, para o ano que vem, ainda temos que ter um pouco de cautela, né? Há um efeito ainda por vir de todo esse aumento de juros que foi feito e que ainda está sendo feito pelo Banco Central, isso encarece o capital, faz com que algumas decisões econômicas sejam postergadas, né? Isso vale também para a própria incerteza em relação ao quadro político fiscal. Temos aí uma eleição conturbada pela frente, então são sinais aí de cautela. E no exterior, por mais que estejamos mostrando aí um sinal um pouco melhor nesse momento, é difícil que a gente se descole por completo do ambiente global, né? E lá fora também, né? Há um cenário de alta de juros nos Estados Unidos, na Europa, em vários outros países, em virtude do processo inflacionário que é mundial, e isso fatalmente também vai se traduzir num mundo crescendo menos, né? Não só aí nos próximos meses, no ano que vem, e claro que é um contexto que para 2023 requer uma certa cautela, mas é fato que o curto prazo tem se mostrado sim mais positivo, é um cenário que
por enquanto, aí é mantido para os próximos meses. Importante que você mencionou aqui sobre os efeitos de contágio de uma desaceleração global na nossa economia brasileira. Eu gostaria também de entrar num outro tema que marcou a semana. Os Estados Unidos entraram na chamada recessão técnica, né? Foram 2 trimestres seguidos com uma PIB negativo. A gente teve nesta semana também a elevação das taxas de juros nos Estados Unidos, que estão nas máximas pelo menos desde 2018. Qual o efeito dessa recessão técnica dos Estados Unidos na economia brasileira? Quais os efeitos de contágio que você vê da desaceleração global aqui no Brasil, já que disse que a gente não está imune a todo esse contexto? Efetivamente, né? Claro que essa questão da recessão ou não é um tema ainda controverso, né? Existem outras métricas também para que seja avaliada a situação de um país, se está ou não em recessão. É fato que houve 2 trimestres aí seguidos de queda, mas quando a gente olha a abertura dos dados, outros indicadores econômicos, também ainda há sinais pujantes da economia americana, né? O consumo das famílias ainda cresce, o desemprego está muito baixo, o mercado de trabalho aquecido, mas também é fato que, olhando os próximos meses, com este processo de alta de juros pelo Fed, que é um processo bastante intenso, rápido inclusive, é fato que isso coloca, né, uma perspectiva de que a economia efetivamente entre numa trajetória mais clara de desaceleração. E aí, como eu falei, não vale só para Estados Unidos, mas também para outros países. Isso efetivamente também acaba afetando o Brasil por alguns canais, né? Quer dizer, o primeiro deles é o canal direto via atividade econômica, que são mercados importantes para o país. Então, aqueles setores mais voltados às exportações acabam sentindo um pouco desse efeito. Talvez um pouco menos o agro, né? Que o agro, claro que a demanda por bens, por alimentos, ela continua muito firme, né? Aí envolve China, enfim, aí tem toda uma outra questão envolvida, mas para itens mais industrializados, é claro que tem um efeito via exportações. E um outro canal também se dá via preços de ativos, né? Por exemplo, o câmbio, né? Então, a alta de juros nos Estados Unidos normalmente tem um efeito de valorizar o dólar em termos globais. Isso também acaba acontecendo aqui, né? Vimos até recentemente um dólar subindo bastante, até mesmo por questões nossas aqui, por incertezas domésticas. Sexta-feira passada, só para exemplificar, fechamos a semana com um câmbio a 5,50, mas nessa semana, como houve essa piora da atividade por lá e a perspectiva de que o Fed vá moderar o seu aperto monetário, isso já fez o mercado acomodar um pouco essas pressões, né? Então o dólar já voltou, né, para a faixa de 5,20, mas é uma variável que tende a continuar aí muito volátil, né? Até porque há todas essas questões, né, tanto no exterior como por aqui, que afetam o comportamento do câmbio. Interessante. E o último ponto que eu gostaria de perguntar é justamente sobre dólar, um dos componentes mais importantes para o setor agropecuário, porque de um lado ajuda na formação da renda dos produtos em reais e também na formação dos custos desses produtos, ou seja, o agro acaba sendo muito impactado pelo dólar. A tendência para o dólar de hoje até o final do ano é qual? E fatores que vão pesar mais na composição do câmbio? Vai ser a questão eleitoral ou vai ser o cenário global? Conta pra gente, Silvio. Eu diria que as duas coisas, né? Acho que num primeiro momento ainda vejo um risco mais numa ponta de alta para o câmbio no curto prazo, e aí pegando especialmente até outubro, principalmente até o desfecho da questão política. É fato que no exterior há essa dúvida sobre até onde vai o Fed com o aumento de juros. Acredito que essa melhora dessa semana é um pouco prematura, dado que a inflação dos Estados Unidos segue muito pressionada, 9%, 9,1% em termos anuais. Acredito que o Fed ainda deva avançar mais nesse processo de alta de juros, o que ainda significa um dólar relativamente forte no mundo todo por alguns meses. Mas para final do ano, talvez novembro, dezembro, superando o fator político-eleitoral aqui e lá fora, essa perspectiva de proximidade de fim de ciclo de aperto de juros pelo Fed, diria que aí é possível alguma desaceleração. Nossa projeção de fim de ano é um dólar em 5,30, claro que é uma variável sempre carregada de muita incerteza, mas a princípio a nossa visão é essa, um risco de pressões no curto prazo, até as eleições, mas passadas as eleições, eventualmente alguma acomodação, e olhando o ano que vem, eventualmente aí uma acomodação também nesses patamares 5,20, 5,30. Silvio Campos, economista, sócio da Tendências Consultoria, foi uma satisfação recebê-lo, volte sempre, até a próxima. Prazer, foi meu, até a próxima, um abraço a todos. Até mais, para você.